Bem, amados, boa noite a todos, a graça e a paz. O desejo do meu coração é que tanto nós que estamos aqui presentes e você que está em casa, está nos acompanhando pela live, você também sinta a presença do Senhor nessa noite. E é engraçado, né? A fala do pastor agora no final sobre perdas tal me trouxe assim um vazio, sinceramente, né? Eu não sei se é porque a gente já está há tanto tempo também longe um do outro e nós temos a presença de alguns irmãos aqui que fazia algum tempo que a gente não os via, né? E como a gente percebe que faz falta, né? A gente não está junto, não está vendo, não está falando toda semana como a gente fazia, a gente não tem se reunido. E hoje, pela primeira vez, eu nunca tinha sentido isso, senti um vazio muito grande quando o pastor fala de perdas, né? E de pessoas, de líderes, né? Evangélicos, gente que está doente. Então, não é o primeiro líder que a gente perdeu essa semana, outros já haviam falecido também. Então, a gente me trouxe hoje uma sensação de vazio. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, antes de nós começarmos, né? Nós somos, a Igreja de Jesus Cristo é resistente. O mal não vai prevalecer. Eu queria dizer isso em nome de Jesus, o mal não vai prevalecer. E me veio na memória, eu quando era mais novo, eu gostava de ver, tinha uma série na televisão que passava sobre a Segunda Guerra. E eu me lembro quando da invasão da França pelos alemães, havia uma resistência. E ela foi fundamental para que houvesse um fim da guerra. E do jeito que ela aconteceu, com a derrota da Alemanha, de Hitler. E eu fico pensando que a igreja hoje ela tem que ser resistência. E quando a gente fala em resistência, amado, significa que cada um de nós que estamos aqui hoje nessa noite, mas você também que está em casa, você que faz parte desse ministério, de outros ministérios, você é resistência. E você é muito importante. O pastor ainda estava orando, na hora que ele estava falando, muita gente desanimada, muita gente desistindo. Eu quero te dizer nessa noite que você não pode desistir, porque você é resistência. Você é importante. Não dá para abrir mão de você. E a gente tem sentido falta, com certeza a gente sente falta dessas pessoas que estão aqui. Eu queria, não é o texto ainda, mas eu vou só ler uma palavra que está em Romanos, para que a gente entenda isso. Romanos 5:3 diz assim, 2 e 3 diz assim, 2, 3 e 4, eu vou ler mais alguns. Por intermédio de quem obtivemos igualmente a fé, acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulações produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amados, nós precisamos ser perseverantes. Nós devemos perseverar, nós não podemos desistir. Você é resistência. Se você não está, e muitos de nós não está presente por conta da pandemia, mas como o pastor falou, por onde você andar, saiba que você é resistência, você é a igreja de Jesus Cristo. E cabe a você fazer a sua parte por onde você andar. Muitos têm dito aqui nessa igreja, nesse ministério, que nós estamos procurados ser, independente do número que nós somos, uma igreja cristocêntrica e que busca conhecer a Jesus Cristo através da sua palavra. Não importa que existam outros modelos, outros caminhos seguidos por outras lideranças religiosas, nós seremos resistentes. Nós continuaremos procurando ser uma igreja que busca na palavra conhecer o Senhor Jesus Cristo. E conhecendo, nos aproximarmos dele, para termos a nossa vida realmente
transformada a ponto de nós fazermos diferença nesse mundo. Você, eu, nós, a Igreja de Jesus Cristo, ela é resistência. Saiba disso antes de nós começarmos na nossa meditação dessa noite. Eu estou lendo um livro de John Stott, que é um dos grandes homens de Deus nesses tempos, e esse livro tem me impactado pelas coisas que ele tem dito. E eu queria começar essa reflexão lembrando de uma coisa que ele fala nesse livro que eu estou lendo, que chama O Incomparável Cristo. E ele afirma que ao longo da história da igreja, as questões cruciais sempre foram cristológicas. O que isso quer dizer? Que as questões cruciais da igreja, aquelas que realmente precisam ser esclarecidas e resolvidas, se diz respeito à pessoa, à figura, à vida de Jesus Cristo. As questões cruciais da igreja se referem a Jesus Cristo. São cristológicas. Dizem respeito à identidade, à missão e às exigências que Jesus nos apresenta. Porque muitos de nós se diz discípulo de Jesus, mas saiba que para ser discípulo de Jesus, exigências existem. Existem exigências. E se nós quisermos ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender quem Ele é, saber o que Ele veio fazer aqui e saber o que Ele quer que nós façamos. Essas três coisas, esses três pontos são cruciais para a vida da igreja. E eu sinto, e eu me incluo nesse rol de pessoas que têm deixado um pouco isso de lado. A gente às vezes não tem consciência disso. E queremos ser discípulos de Jesus. E é preciso que a gente esteja atento a essas coisas. Eu preciso saber quem é o meu Jesus, eu preciso saber o que Ele veio fazer, e eu preciso saber quais são as exigências que Ele tem para mim, para que eu possa realmente segui-lo como seu discípulo. Tudo o mais, nasce desse entendimento, amados. A gente tem falado muito, e eu gosto muito, por exemplo, de Paulo, da teologia da graça. Mas Paulo sem Jesus Cristo não seria nada. Não existiria teologia da graça se não houvesse Jesus Cristo, se não houvesse cruz. De nada adiantaria Paulo, que para mim é uma das pessoas que mais entendeu quem era Jesus Cristo. Porque tudo é Jesus Cristo, começa em Jesus Cristo, começa na cruz de Cristo. E é por isso que os outros vieram. E eu preciso entender então e conhecer quem era realmente Jesus Cristo. Quero que abra sua Bíblia então. Tem um texto que mostra muito claramente para mim, e isso espero que para vocês também. Está lá no livro de Marcos, a partir do versículo 27, e nós vamos ler do 27 até o 38. Marcos capítulo 8, dos versículos 28 até o 30. 27 ao 38, mais uma vez. Então, Marcos 8, 27 a 38. Aqui, amados, Jesus tinha acabado de falar com a multidão, estava ensinando as multidões e agora ele muda o foco e está ensinando aos seus discípulos. Ele está falando com os seus discípulos. E a gente vai perceber nesse texto que essas questões aparecem. Quem era, o que veio fazer e as exigências dele para a minha vida. Diz assim na minha versão. Todos acharam? Amém? Amém? Antes de ler, vou repetir de novo, para que todos entendam. John Stott diz no seu livro: ao longo da história da igreja, as questões cruciais sempre foram cristológicas. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque a minha vida cristã depende disso, de entender e de reconhecer e conhecer quem foi
Jesus Cristo, quem Ele é na minha vida. E agora vamos ao texto então. Diz assim, na minha versão: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra. Ó Deus, fala conosco. Torna maleável os nossos corações e as nossas mentes, para que a gente possa aprender um pouco mais de Ti e continuemos na nossa caminhada, Senhor. Perdoa-as, porque nós temos sido às vezes tão falhos, Senhor, no sentido de Te buscar cada vez mais, ou como nós temos sido falhos nisso. Ajuda a Tua igreja a Te conhecer e Te conhecendo fazer diferença nesse mundo. Eu Te louvo e Te agradeço por essa oportunidade. Perdoa as minhas falhas em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, 3 coisas a gente precisa ver. Veja, primeiro, quem era Jesus? Jesus, então, deixa de falar com as multidões, agora está falando com os seus discípulos, ele está nas aldeias da Cesareia, e ele pergunta: olha, o que as pessoas estão falando a meu respeito? E aí a resposta, ela é diversa, né? Uns dizem que ele era João Batista, outros dizem que ele era Elias, e outros dizem que ele era um dos profetas. E assim, realmente, a multidão ela tinha uma confusão de pensamentos a respeito de Jesus. Jesus vinha ensinando muitas coisas, fazendo muitos sinais. E as pessoas estavam muito confusas em relação a quem era realmente Jesus. A multidão estava muito confusa. E percebam que nessa história interessava a Jesus saber também o que os seus discípulos, que o seguiam de perto, o que eles achavam, quem eles achavam que Jesus era. E aí ele faz essa pergunta aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro, então diz: tu és o Cristo. A gente percebe que existe uma diferença entre o que a multidão acreditava a respeito de Jesus, a respeito de quem ele era, e existia já uma mudança de entendimento em relação aos seus discípulos. Os seus discípulos começam a perceber que Jesus era diferente. Eles começam a perceber que havia algo em Jesus Cristo. Por isso que eles já diferem da multidão. Pedro responde: tu és o Cristo. E então há uma
uma divergência de opinião entre a multidão e aqueles que o seguiam mais de perto, no caso, os seus discípulos. Mas olha aqui, só que coisa interessante. No versículo 30, Jesus ouve eles responderem, os seus discípulos, mas no versículo 30 ele adverte os seus discípulos. E muita gente hoje pergunta por que Jesus falou para que os seus discípulos não falassem nada, que os discípulos não falassem nada a respeito disso, de que ele seria o Cristo. Por que será? Jesus não gostava de holofote? Jesus não gostava de se expor? Será que havia alguma coisa a mais do que isso? Talvez ele não gostasse mesmo de se expor, mas será que era só esse o sentido, o motivo pelo qual ele fala para os seus discípulos, para que não falassem que ele era o Cristo? Amados, existe alguma coisa por trás disso, que responde a esse questionamento: por que Jesus fala para os discípulos para não falarem que ele era o Cristo? Ora, ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Ele não precisava falar, olha, não falem que eu sou o Cristo. Não precisava falar isso. Mas por quê? Jesus tem um cuidado muito grande, inclusive com o que as pessoas estavam pensando ao seu respeito. Percebam, e isso é muito interessante, o povo de Israel, o povo judeu, viveu a maior parte da sua história dominado. Havia pelo menos 700 anos de dominação sobre o povo judeu. E esse povo judeu esperava um Messias, esperava o Cristo, mas não o Cristo do nosso Jesus Cristo. Eles esperavam um Cristo que se fosse um libertador, um líder poderoso, guerreiro, que livraria o povo do jugo, nessa época do jugo romano. Um povo que viveu sempre cativo, dominado, com poucos espaços de tempo onde eles experimentaram a liberdade. O povo estava carente desse Messias libertador. O líder guerreiro queria libertar do jugo, o que não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Eu não sei se vocês lembram que lá em João, a gente percebe que o povo queria fazer, tem lá, eu acho que é João 6, se eu não estou enganado, capítulo 6, fala que o povo queria tornar Jesus o rei, na esperança de que ele fosse o Cristo libertador, poderoso, guerreiro valoroso, e não tinha nada a ver com Jesus Cristo, com o que ele veio fazer aqui na terra. E a gente pode ver que o povo tinha esse sentimento. Se você procurar depois na sua Bíblia, leia lá Mateus 5, 38, 39, o sentimento do povo está expresso nesse texto de Mateus: olho por olho, dente por dente. Esse era o sentimento do povo. E aí Jesus vem: olha, se te baterem na face direita da face, oferece a outra. A gente percebe também lá em Lucas, amados, lá em Lucas, os discípulos já não foram bem acolhidos numa cidade samaritana, e aí Tiago e João é o discípulo amado. E o que acontece? Por eles não terem sido bem recebidos, olha o que eles falam. Tiago e João perguntam para Jesus: Senhor, mandemos descer fogo do céu para os consumir? Esse era o sentimento, sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus também eram judeus. E também esperavam o Messias que o povo judeu esperava. Significa dizer que, apesar da proximidade dos seus discípulos com Jesus, eles ainda estavam impregnados da religiosidade judaica. Eles também esperavam um Messias guerreiro, libertador, poderoso. Tanto que Pedro
tem a audácia, vamos dizer assim, de questionar Jesus. Ele questiona Jesus, então, diz assim, então, Jesus, porém, versículo 32, e isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, significa que quando Jesus começou a falar o que ele viria a fazer aqui na terra, Pedro se levanta, peraí, aí é o judeuzão que se levanta, não é nada disso, nós estamos esperando o Messias que veio para derrotar os nossos inimigos. Como é que esse Messias vai se entregar? Por isso que a Bíblia fala que é escândalo para os judeus. Jesus era o escândalo para os judeus, porque ele não veio como um Messias libertador. Porque a gente percebe, se a gente entende que quem era Jesus Cristo, porque ele era o Cristo, nosso primeiro passo está andado. Mas eu preciso ligar isso ao que ele veio fazer, o que esse Cristo veio fazer. Sabe por quê, amados? Tem muita gente que veio e vem para as igrejas ainda atrás desse Cristo que é o guerreiro, que é o libertador, que vai nos livrar de todos os males, que vai nos encher de riquezas, de posses. Tem muita gente que ainda busca esse tipo de Messias, esse tipo de Jesus Cristo. E não é só culpa delas, o fato de procurarem pela motivação errada. O problema é que muitas e muitas igrejas, muitas lideranças religiosas têm vendido esse tipo de Jesus Cristo. E o que tem acontecido, amados? Quando a gente começa a entender o que Jesus veio fazer, ele veio para morrer por nós, ele veio para se entregar por nós, para que nós fôssemos salvos, se esvaziando de toda a sua deidade. Ele era Deus, ele se esvazia de ser Deus e vem para viver, sofrer e morrer por nós. Não era um Messias guerreiro, um general poderoso. Ele veio para se entregar por amor. E muita gente, como eu estava falando, procura o Cristo errado. E sabe o que tem acontecido? E talvez nós estejamos vivendo as consequências de anos e anos e anos de se mostrar um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. É que muitas pessoas que esperavam ser também poderosos, fortes, ricos, sem problemas nenhum na existência aqui na terra, se frustram, se magoam, se sentem enganadas e por conta disso se afastam da igreja de Jesus Cristo. Por isso que eu volto a dizer que nós temos que ser a resistência, porque nós entendemos, nós conhecemos que Jesus é o Cristo, e agora nós entendemos o que ele veio fazer. Ele veio para morrer por nós. Pedro e os discípulos, não só Pedro, Jesus olha para os seus discípulos. O texto fala que Jesus não olha só para Pedro, ele olha para os seus discípulos, porque ele sabia que os seus discípulos tinham muita confusão do que ele veio fazer aqui. Não só de quem ele era, que Cristo ele era, que Messias que ele era, mas o que ele veio fazer aqui. Porque o que eles esperavam não era o Messias que viesse se entregar. Era o Messias que viesse derrotar os inimigos do povo judeu. E Jesus veio entregar outra coisa, veio entregar um reino de amor. Ele se entrega, ele se esvazia. E o texto fala que é muito interessante, né? Que ele resgata. Quando ele fala de resgate, amados, é assim que a gente fala. Era a maneira como os escravos eram libertos, através de resgate. E quem é o nosso resgate? O nosso resgate é Jesus Cristo, foi ele que nos libertou.
Mas os seus próprios discípulos tiveram muita dificuldade de entender o que ele veio fazer aqui na terra. E por conta disso, por conta desse entendimento errado de quem era Jesus Cristo, percebam que os negam são quem, amados? Ele fala dos principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Sabe o que significava? Que Jesus foi rejeitado pela nata da liderança religiosa daquela época. E por conta disso, porque eles não entenderam quem era Jesus Cristo, ele foi crucificado. E sabe o que eu sinto, amados? E eu estou falando do fundo do meu coração porque eu faço parte disso. Eu acho que às vezes a gente continua crucificando Jesus Cristo. Eu acho que a igreja às vezes crucifica e continua crucificando Jesus Cristo, porque não mostra quem Ele é, porque não mostra verdadeiramente quem Ele veio, o que Ele veio fazer, que continua vendendo uma ideia errada, porque a igreja às vezes está ausente, está omissa, como a gente tem falado aqui, falta compromisso. Amados, nós somos resistência. Se eu não faço isso, eu estou crucificando de novo Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o evangelho não avança se eu não fizer isso. Então, eu me coloco nesses. Quantas e quantas coisas eu poderia estar fazendo, nós poderíamos estar fazendo, muito mais não fazemos. E para mim isso significa que a gente está crucificando Jesus Cristo. Significa que muita gente continua sendo frustrada, porque a gente não está intervindo nesse processo até de mostrar quem é o verdadeiro Jesus Cristo. E a gente se omite disso, não assume à frente disso, de mostrarmos quem é verdadeiramente o Jesus Cristo. Porque senão as pessoas continuarão se afastando, continuarão se frustrando. Você lembra dos 2 discípulos de Emaús? Dos 2 discípulos de Emaús viram a crucificação. Para eles, que também eram judeus, aqueles discípulos, a crucificação foi a total derrota, não era a vitória. E por conta disso eles se afastam de Jerusalém e vão para Emaús. Quanta gente está saindo de Jerusalém indo para Emaús nos nossos dias, amados? Porque enxergam como derrota. Sabe por quê? Porque foi-lhes vendido um Cristo que não iria morrer, que não iria se dar, que iria derrotar todos os nossos inimigos, e nós seríamos felizes a vida toda. E a gente experimenta tantas coisas, estamos experimentando dias difíceis, como foi falado aqui. E aí as pessoas fogem de Jerusalém, fogem da presença do Senhor, fogem. Assim como aqueles 2 discípulos fugiram de Jerusalém para Emaús. E eu sinto que às vezes a gente continua crucificando, porque o que eu faço? O que eu faço em nome de Jesus Cristo, amados? O que eu tenho feito? Porque nós já conhecemos, sabemos que Ele é o Cristo verdadeiro, Filho de Deus, sabemos o que Ele veio fazer. Por que eu não faço nada? Queria que você pensasse nisso nessa noite. Porque de uma certa maneira a gente continua crucificando o nosso Jesus Cristo pela nossa vida cristã. E para completar, eu queria que além do que a gente já falamos, de saber e reconhecer que Ele é o Cristo, nós sabemos o que Ele veio fazer. Ele se esvazia, Ele era o Deus, se esvazia e se oferece como resgate para libertar a sua e a minha vida. E é por isso que nós estamos aqui. Então eu já sei o que Ele veio fazer. Ele veio para sofrer. Ele veio para morrer. Mas há um terceiro ponto que é crucial para uma vida cristã saudável. E aí a gente lê a partir do versículo 34. Amados, tem uma coisa que Jesus quer, e é fundamental que a gente entenda isso, porque diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida, olha só que coisa interessante aqui, por causa de mim e do Evangelho. Não é só por causa dele, amados. É por causa de Jesus, mas é por causa do Evangelho. Eu tenho que ter esse entendimento. Que não é só porque eu me entrego a Jesus Cristo, mas agora, quando eu me entrego, eu tenho que levar à frente o Evangelho. E quem perder a vida pelo Evangelho, esse vai ser glorificado. Eu tenho que tomar a cruz. Amados, a nossa vida é feita de cruzes. Eu queria que alguém aqui levantasse, olha, eu nunca experimentei uma cruz na minha vida, nunca tive um sofrimento, minha vida foi, amado, se você é assim, você é o cara mais abençoado do mundo, porque não existe uma pessoa nesse mundo que não experimentou cruz. E para eu ser um ser cristão saudável, eu preciso entender que eu tenho que carregar a cruz. E sabe como é que era lá na época de Jesus Cristo? E a gente viu isso em filmes, e como deve ser sofrido, porque quem levava a cruz não estava pronto lá, você não ia ser crucificado lá, já estava prontinha a sua cruz lá, não, você tinha que levar, provavelmente de onde você estava preso, até o lugar da crucificação. Quanta humilhação, porque morte por cruz era para aqueles piores criminosos que existiam na época, morte por cruz. E você, além de carregar a dor física de carregar, você passava na frente de todo mundo, muita humilhação. Então, o que a gente tem que entender é que na nossa vida como cristãos, assim como Jesus Cristo, nós vamos passar por momentos de cruz, onde vão apontar o dedo, vão te falar para desistir, vão te falar que esse Jesus Cristo não é de nada. E eu preciso assumir a minha cruz, para que eu possa ser um discípulo de Jesus. Amados, nós precisamos entender, sob pena de não vivermos uma vida cristã plena, porque eu preciso saber quem Ele é, eu preciso saber o que Ele veio fazer, e eu preciso saber que existe uma exigência. E eu vou falar para vocês, sabe uma grande dificuldade que eu tinha logo que eu me batizei aqui, muita gente não era nem nascida, eu me batizei em 1968, eu tinha 12 anos, me batizei na primeira igreja batista de Copacabana, mas eu confesso para vocês que naquela época, com 12 anos, como eu carreguei a minha cruz, carreguei mal, eu acho que eu deixava a minha cruz, sabe por quê? Porque a maior dificuldade que eu tinha era dizer que era crente. A gente não falava cristão hoje, a gente falava crente na época. O cara é crente, ou o cara era a Bíblia, porque andava com a Bíblia, as pessoas falavam, o cara é Bíblia, ou o cara é crente. E como eu tinha às vezes vergonha de dizer que era crente, os meus amigos, as pessoas que me conheciam. E eu fico pensando que hoje a gente faz a mesma coisa. A gente, como eu já ouvi alguém falar aqui, mesmo nessa igreja, que tem muito crente que é agente secreto, ninguém sabe que é crente. E cada vez que nós fazemos isso, que eu faço isso, nós estamos crucificando Jesus Cristo. Porque se eu quero e digo que sou discípulo de Jesus, eu tenho que ter a minha cruz, que me identifica como discípulo de Jesus. Essa é a única exigência que Ele quer de nós, que a gente realmente viva como Ele, que tenha a vida transformada e viva como Ele, e carreguemos a nossa cruz como Ele carregou. Se é humilhação, nós seremos vitoriosos na humilhação, porque nós seremos o quê? Como nós lemos em Romanos, nós seremos perseverantes, porque é a nossa perseverança que vai criar em nós a esperança. Esperança de quê? Esperança de uma vida eterna do lado dele. A esperança de ver a glória de Deus resplandecer sobre toda a terra. Para isso, amados, eu preciso saber quem é Jesus Cristo. Preciso saber o que Ele veio fazer.
que ele não é esse Jesus que muito tem se vendido, tem se mostrado por aí. Não, ele veio, se esvaziou para que nós tivéssemos vida. E eu preciso saber que cabe a mim carregar a minha cruz. É a exigência dele para nós. Essas três coisas são cruciais. Sabe por quê? Porque ou eu não conheço, por isso que é crucial. Porque tem muita gente que está na igreja que não conhece e que não reconhece ele como Cristo. Tem muita gente que não sabe o que ele veio fazer. Por quê? Porque crê num Cristo que é o valente. E tem muita gente que não quer assumir a cruz. Por isso que essas três questões são cruciais para uma vida cristã saudável. Eu não sei como você está, mas eu sei que a gente precisa avançar nesse sentido. E nós temos feito um esforço nesse sentido, de falar da palavra de Deus, mostrar quem é Jesus Cristo. Porque, como eu falei no começo, sem Jesus Cristo e sem cruz, nada mais existe. Se a gente não entender quem Ele é, o que Ele veio fazer, a gente pode fechar a Bíblia. Porque tudo ou mais é a partir, para a nossa vida cristã hoje, é a partir de Jesus Cristo e da sua cruz. Que esse seja o nosso entendimento e que a gente avance nesse sentido, né? E cada vez mais a gente possa fazer a diferença. Que a gente se incomode com essa nossa apatia, com a nossa letargia. Parece que nós estamos presos no chão com um cimento. Sabe, eu já vi filme assim que o cara fez botou outro, fiz desenho animado, o cara botou um cimento, botou a pessoa dentro e ela não conseguiu porque o cimento secou. Parece que a gente está assim, preso, a gente não consegue sair, faz força, mas não sai. Amados, em nome de Jesus, nós somos resistência. A igreja de Jesus Cristo, ela é resistente e vai continuar sendo resistente. E o mal não vai prevalecer contra ela. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala conosco. Fala, Senhor. E que nós possamos avançar na Tua direção, te conhecendo mais, reconhecendo que o Senhor veio aqui para nos resgatar, pagar o resgate pela nossa libertação. E que nós possamos, como Jesus, carregar a nossa cruz, consciente de quem nós somos, felizes porque podemos ser discípulos de Jesus. Abençoa cada irmão, cada amado que está aqui, nas nossas casas também, abençoe, tenha uma semana abençoada. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.